E ali eu entrei num conflito. E foi no momento que eu falei para Deus assim, eu lembro que eu estava no pátio da escola e eu falei assim, eu estava até varrendo. Eu falei assim, uma casa de 300 metros, tinha um pátio que na verdade era uma garagem e eu dizia que era um pátio. E eu falei assim, Senhor, eu não tenho mais força. Se for algo do meu coração, que o Senhor feche essas portas. Mas se é algo do Senhor, o Senhor vai abrir todas as portas para mim. Olá, visionária! Seja muito bem-vinda no nosso Visão de Mulher. Hoje o nosso Visão de Mulher está diferente. Hoje nós temos uma convidada que vai compartilhar com vocês o que ela tem feito para mudar a vida das nossas crianças. É uma mulher que ela está com um projeto que com certeza eu até hoje não vi, é algo fora do normal. Por quê? É Deus que conduz ela ao tempo todo. Eu estou recebendo a Adriana da Escola Kairos. Ela está chegando aqui em Alphaville, a sede dela já é em Suzano. Eu conheci o projeto e assim, foi amor à primeira vista. E eu tinha certeza que ela tinha que estar aqui compartilhando, porque o Visão de Mulher é isso. A gente traz aqui histórias que vão ser compartilhadas com vocês para te ajudar a enxergar mais longe, quebrar barreiras e superar os limites. E a Adriana, ela tem um projeto que ela faz isso com os seus filhos. E é uma honra, Adriana, te receber aqui. E eu quero que você compartilhe conosco essa sabedoria que Deus te deu, esse projeto lindo. E a gente quer ouvir cada vez mais, porque você faz a diferença. E esse nosso podcast hoje, ele está diferente por isso, porque a gente está trazendo quem faz a diferença. E eu quero ouvir de você, se apresente para essas mulheres que estão nos ouvindo, quem é a Adriana, o seu projeto, o que Deus colocou e o que você tem feito para mudar as nossas vidas. Um prazer, né? É um prazer estar aqui no seu Visão de Mulheres, né? E realmente, quando eu falo de visão, Deus me deu uma visão mesmo para aquilo que Ele me levantou para fazer. Eu digo que eu sou a improvável que Deus levantou para levar a palavra de Deus através da educação. A Adriana é uma professora de educação física há 35 anos, que com 41 anos sentiu no coração de abrir uma escola. Deixei 2 cargos do Estado, 2 cargos públicos. Eu era funcionária pública há 15 anos e deixei 2 cargos para abrir uma escola, 0 alunos, sem nenhuma condição. Lembro que essa escola a gente abriu, meu marido fez todos os móveis de pallet. E ali começou um sonho que Deus já tinha trazido no meu coração há 7 anos atrás. Mas Ele é tão detalhista que Ele não permitiu que eu realizasse o sonho porque eu não era convertida, eu não conhecia o Senhor. Eu conheci o Senhor com 38 anos de idade. E então acho que Ele me escolheu e Ele me trouxe para a área da educação para fazer a diferença, para que eu pudesse ser usada por Ele, né? Eu digo que a escola, tudo que tem, tudo como que ela é porque Deus, Ele preparou e Ele deseja isso. Então, há 10 anos atrás, nasceu o Kairos, Escola de Educação Infantil Kairos. E um belo dia, entra uma profeta dentro da escola, ela diz que o Senhor me pedia a escola de dia e de noite, que eu consagrasse a ela. E eu entendi que a escola deveria ser dele. E a partir dali, eu consagrei a escola e até hoje, todos os dias da minha vida é dedicada ao Senhor. A nossa primícia é a palavra de Deus. Nós sabemos que somos uma escola e entregaremos o melhor como educação, uma educação de qualidade. Porque tudo que fizermos temos que fazer com excelência. Sim. Então a gente não abre mão de uma escola forte, com resultados, dando o melhor do ensino para o aluno. Mas a primícia do nosso colégio é falar de Jesus. Jesus, ele está no centro da nossa escola. Então assim, eu não perco nenhuma oportunidade e nenhum momento a gente fala da palavra. Eu digo que nós somos o camuflado. Nós
aparecemos como escola e ali a gente fala da palavra, aí tem pai que não é convertido e se converte. Temos casos, e muitos casos durante esses 10 anos, de pessoas convertidas, porque a criança fala assim, mãe, eu quero ir para a escola, eu quero ir para a igreja onde canta os louvores igual acontece da escola. Aí os pais, a criança insiste, aí o pai vai procurar uma igreja, quando ele vê, ele já está convertido, descendo as águas. Então eu creio que o nosso chamado é falar de Jesus através da educação. Que bênção. E faz toda a diferença, né, Adriana? Faz toda a Porque diferença. a gente sente falta disso, né? Eu conheci a escola e a minha vontade era levar meus filhos para lá, mas não tinha como. Mas, assim, porque, né, a minha visão como mãe faz a diferença. Os nossos filhos ficam nas escolas e a gente não sabe o que eles estão consumindo de conhecimento, de cultura. A gente sabe ali o que vem de material didático. Mas o que tem o extra? O que um professor está ensinando? Porque os nossos filhos, eles passam muito tempo ali. Os meus estudam meio período, mas tem muita criança que estuda em período semi-integral ou integral. E esse tempo que eles estão ali é um tempo que eu não estou acompanhando. Então, eu não sei o que está dando. E quando vocês trazem, né, que em uma aula de sociologia, vocês conseguem incluir a palavra de Deus, vocês estão dando matemática, vocês conseguem incluir, então isso faz uma diferença. Nós somos carentes desse tipo de educação. Então, por isso que o seu projeto, né, o projeto que Deus colocou no seu coração, é um projeto que ele está crescendo e vai crescer cada vez mais, porque é algo diferenciado. O seu trabalho é diferenciado, né? Deus colocou, e quando Ele coloca a mão, Ele vai arrumando e Ele vai levando, Ele vai conduzindo, e essa é a maneira. E é muito lindo ver. Eu já vi, né, alguns vídeos, você mostrou, a gente acompanha nas redes sociais, e assim, é muito lindo de ver esse projeto. E ver que uma mulher de Deus, obediente, como você falou, é improvável, você está ali, você está fazendo a diferença. Claro que você tem ajuda, você tem seu esposo, Sim. Você tem hoje seus filhos, você tem, né, as profissionais que estão ali, mas você deu o pontapé inicial. Foi Sim. algo que nasceu no seu coração. E isso é algo que faz essa diferença. Tem o seu DNA no projeto. Tem o seu DNA. Então, você é assim, você passa. Então, seus funcionários, eles são o que você é. A sua escola é o que você é. Então, essa é a diferença. E, Adriana, e quais foram os desafios ao longo desses anos que você teve, né? Acredito que a luta, não só física, né, mas a luta espiritual deve ser bem grande, é uma batalha, porque você está pegando exatamente no nosso futuro, né? Porque os nossos filhos é o nosso futuro. E é onde o alvo maior são eles. E eu queria que você compartilhasse quais foram os seus maiores desafios e como que a Adriana enxergou e conseguiu dar a volta por cima e ir contornando. Quais foram esses maiores desafios ao longo desses anos que você enfrentou? Olha, acho que todos os momentos são desafiadores, né? Porque assim, a escola ela começou sem nenhum aluno. E eu lembro que nós fizemos 3 matrículas em 3 meses. E o maior desafio foi quando eu entendi que não era a minha vontade, mas era a vontade de Deus. Então eu acredito que primeiramente essa escola realmente nasceu no coração de Deus. Sim. E Ele me escolheu porque um dia eu perguntei para Deus, Senhor, mas por quê? Olha, eu acabei de me converter, eu sou uma professora de educação física. E Deus falou claramente para mim, pela ousadia. Talvez Ele já entendesse aquilo que a escola, até onde a escola ia chegar, que eu acredito que ainda não chegamos no que Deus deseja, mas
né? Crescemos bastante. Mas quando eu abri, que tinha 3 alunos, ali foi um desafio, porque eu não entendi, porque antes de ter a minha escola, eu fui sócia de uma escola. E aí, com 6 meses de sociedade, não era... Eu percebi que eu não fazia parte daquilo. Não era a minha história, eu estava vivendo a história de outra pessoa. E é tão engraçado que a gente, mas Deus permite. Sim. Quando eu passei por lá, eu depois de um tempo falei, meu Deus, por que eu fui... hoje eu estava no caminho, eu até falei, alguma coisa tinha para eu passar por ali, mas eu tenho certeza daquilo que eu não deveria fazer na minha escola. Muitas coisas que eu vivi ali, era Deus já me mostrando, você não vai fazer dessa maneira. E aí, quando eu abri a escola e não crescia, em 3 meses, eu com 3 alunos, com só meu marido trabalhando, eu me questionei se era algo da minha carne que eu abri a escola, se era algo porque eu queria provar que eu poderia, ou era algo mesmo, uma direção de Deus. E ali eu entrei num conflito, e foi no momento que eu falei para Deus assim, eu lembro que eu estava no pátio da escola, e eu falei assim, eu estava até varrendo, eu falei assim, uma casa de 300 metros, tinha um pátio que na verdade era uma garagem, e eu dizia que era um pátio. E eu falei assim, Senhor, eu não tenho mais força. Se for algo do meu coração, que o Senhor feche essas portas. Mas se é algo do Senhor, o Senhor vai abrir todas as portas para mim. E a partir dali, quando eu entreguei para o Senhor, porque essa é uma virada. Sim. Quando você tem uma visão e você está dentro da vontade de Deus, a visão não é tua, a visão é de Deus. Sim. Então, eu entendi que a minha visão era uma visão de Deus. E principalmente quando uma pessoa entra e fala assim, ó, consagra ele. É porque ele queria mexer nas estruturas da escola. Então, ele realmente mexeu. E a partir dali, aí começaram a entrar alunos. Eu comecei a ver algo que eu não via. E no final do ano ali, eu tinha 10 alunos. Porque eu comecei no meio do ano, quando deu 6 meses, eu já estava com 10 alunos, uma escola pequenininha. E ao mesmo momento, Deus falou ali, foi uma coisa também que nós mudamos. Que eu senti foi... Deus falou comigo assim, você vai vender a sua casa e você vai comprar um terreno e vai fazer uma nova escola. Como que uma pessoa com 10 alunos pensa em vender a sua casa para comprar um terreno? Eu tinha uma casa muito boa no bairro, né, onde meus filhos viviam muito bem, já estava há algum tempo. E aí eu falei para o meu marido, vamos vender a casa. E a gente cheio de dívida, ele falou assim, então vamos vender e vamos pagar as dívidas. Eu falei, não, nós vamos vender e vamos comprar um terreno e construir uma escola. Ele falou, quer dizer, vamos aumentar as dívidas. Foi isso. E aí eu coloquei, né, eu falei assim, nossa, mas se for a vontade de Deus, se isso que está dando no meu coração, eu vou vender até o final do ano. Isso foi em outubro. Em novembro entrou uma mãe na escola e ela colocou o filho dela. E quando ela virou as costas, ela falou assim, e vai ficar pequena, hein? Eu falei, então, vai ficar tão pequena que eu estou vendendo a minha casa. Ela, onde? Eu falei, em tal lugar. Ela, eu posso ver? Eu falei, pode. Ela foi no sábado na minha casa, ela olhou a casa, ela falou assim, eu vou falar para o meu noivo. Ela, resumindo, ela comprou a casa. Eu lembro que dia 23 de dezembro ela fez o primeiro depósito de sinal da casa. Deus provou para mim que era ele, porque eu falei para Deus, Senhor, se for da tua vontade, o Senhor vai fazer algo extraordinário. O que é algo extraordinário? Vender uma casa em um mês, sem você pôr uma publicação. Detalhe, até hoje essa mulher nunca morou na casa. Nossa. Ela ficou noiva daquele homem e ela separou do homem, vendeu a casa, dividiram e nunca moraram na casa. A casa foi feita para vender e comprar o terreno da escola. Nossa. Viramos o ano, ali foi em 2015, a escola já entrou com 45 alunos. Olha, uma escola pequena, sim, de bairro. E ali, em 2015, a gente já com o terreno da escola, passamos aquele ano, né? Era tudo novo. E em 2016, eu lembro que eu fiz uma reunião, a primeira reunião de pais, eu falei para os pais assim, eu tenho essa foto, eu falei assim, o ano que vem, dia 6 de janeiro, nós estaremos no prédio novo.
Eu não sabia que nós entraríamos numa crise, que era aquela crise de 2016. Aquela crise que ficou, que foi da Dilma. Sim. E eu comecei a fazer a obra. Quando Deus abriu, o muro estava mais ou menos assim, eu não tinha mais dinheiro para fazer a obra. E aí eu falei para o pedreiro de manhã, não, para a obra porque eu não tenho como fazer. Chegou à tarde, o Espírito Santo falou assim, você continua porque eu vou dar condições. E ali Deus foi movendo, moveu pessoas, moveu lugares, pessoas que eu não via há anos para me ajudar. E em 6 de janeiro nós abrimos a escola. Ali eu tinha 45 alunos, eu desci com 90. 2017, 6 de janeiro nós abrimos a escola. Só que era uma escola só de educação infantil. Foi quando eu chamei a diretoria de ensino no meio do ano para abrirmos para o Fundamental 1. Ali a gente já sentiu a primeira barreira. Seria uma escola confessional, onde eu ia falar claramente da palavra de Deus. A supervisora falou assim, eu acho que você tem que mudar. Nossa. Não vai dar. Aí eu falei, então deixa do jeito que está, porque eu estou falando e ninguém está me... Mas eu fui até o final, nós regularizamos e começamos a colocar o Fundamental 1, primeiro e segundo ano. Ali nós já tivemos uma multiplicação, porque eu era um bairro, do centro era 15 minutos, mas as pessoas queriam estar na nossa escola. Eu lembro que aí de 2018 a gente já foi para 150 alunos e em 2018 nós abrimos uma outra unidade no bairro para educação infantil, sempre com muita dificuldade, mas entendendo a vontade de Deus. Então, eu acho que que teve várias dificuldades até aí e continuamos, mas a visão que Deus me deu era clara, que não tinha a ver só com alguns alunos. Sim. Eu tinha que multiplicar. Sim. Por qual motivo? Hoje você tem 2 crianças. Sim. Você falou para mim que você não sabe o que acontece na escola. Exatamente. Não é? Exatamente. Você vai na sua casa, todo mundo fala da palavra, sim, você ora, você mostra a palavra para o seu filho, aí ele vai para a igreja, ele aprende, ele contempla Jesus. Aí ele vai para uma escola secular, onde é laico, onde ele pode ver várias religiões, várias pessoas, sim, vai falar do que eles quiserem, e se bobear, eles vão ser contra daquilo que a gente acredita. Exato. E aquilo que você ensinou em casa, foi para a escola, ele se perde. Se perde. Eu tenho pai que chega na escola que diz que o filho era muito crente. Porém, chegou um tempo que ele sentia vergonha de sair no domingo com a Bíblia na mão. Olha isso. Porque a gente perde o nosso filho. É porque a criança ela fica muito mais tempo na escola do que em casa. E o mundo ele está tragando nossos filhos. Sim. Ele está colocando ideias para que eles realmente vivam aquilo que o mundo quer. Exatamente. Entendeu? Eu chego a atender pais cristãos que o filho dele não sabe se é menina ou se é menino. Olha isso. A identidade das nossas crianças, elas estão sendo... eu não sei o que eu sou, porque eles querem colocar... Você pode ser o que você quiser. Não. Você é o que Deus determinou. Exatamente. Que você é. Então, na escola, a gente trabalha a palavra de Deus. E a palavra de Deus diz o quê? O que é um homem e o que é uma mulher. Sim. E quem é Deus na nossa escola? Quem é Deus na nossa vida? Então, com isso, foi o crescimento da escola. Por isso que eu disse, escola tem em todo lugar. Sim. Material didático, todas as escolas têm. Exatamente. Mas, quem conduz, porque você ensinou em casa, ele aprendeu na igreja, e aí ele vai para a escola e blinda. Ele não fica numa bolha. Porque a bolha, igual a minha diretora diz, ela estoura. Estoura. Mas a blindagem, onde ele colocar os pés dele, ele vai fazer a diferença e ele vai entender que nem tudo aquilo que me é mostrado, eu posso. Eu vou entender que aquilo que Deus me deu, que Deus falou comigo,
desde a minha infância, quando eu chegar um adolescente, que eu passar para uma faculdade, onde eu me integrar, eu vou me posicionar. Sim. É isso que a gente ensina para a criança. Ela pode ver todas as coisas. Quando você fala da matéria, ele vai aprender tudo. Sim. Porém, o que Deus diz a respeito disso? E o que Deus diz a respeito disso é o que vale. É o que vale. Mas, num vestibular, você tem que saber. Exatamente. Mas o que Deus, então você tem que ser posicionado. É isso que a gente vai fazendo com as crianças, posicionar as crianças na palavra. Ela vai ter uma cosmovisão bíblica, uma cosmovisão de Deus. Então ele não vai desviar nem para a direita e nem para a esquerda. Ah, mas na escola ele não vai ver outra criança. Não, tem pais lá na nossa escola eu tenho pais de todas as religiões. Sim. Mas o que condiz maioria são os princípios. Sim. Quando você corrige, quando você trabalha, quando você conduz a criança nos princípios bíblicos, não tem como ela errar. Se nós adultos sabemos que a gente tem que viver os princípios para prosperar, para viver uma vida de paz e tranquilidade, né? Isso aí. Então imagina uma criança que ela vai crescendo sabendo que ela não pode mentir, que ela tem que trabalhar o princípio da união, que ela tem que ser unido com as pessoas para ela seguir em frente, que ela tem que respeitar a individualidade do outro, que Deus é soberano sobre a vida dela, é o princípio número 1 que a gente ensina para ela, a soberania de Deus, depois tem a soberania da família, e depois quando ele vai para a escola tem a soberania dos professores e os educadores que estão lá sobre eles. Então você já imagina uma criança quando ela crescer, ela vai entender que ela tem a palavra, ela vai ser direcionada e vai viver os princípios. E eu falo que os meus alunos falam assim, que se eu quebrar um princípio, o princípio me quebra. É isso. Então, não, eles vão ficar com medo, na verdade, eles vão temer em quebrar. Então, eles não vão, eles vão ser corrigidos na verdade, na palavra. Sim. Então, hoje eu vejo, por exemplo, uma criança, quando a gente está lá, ela fez alguma coisa errada, a gente fala assim, olha, eu vou te dar a oportunidade de você falar a verdade. Porque eu tenho a câmera, eu posso ver, mas eu quero te dar a oportunidade. E eles falam, por quê? É o princípio da verdade. O princípio da verdade. Entendeu? É o princípio da verdade. Então, as dificuldades, elas vão vir. Sim. Mas a visão de Deus é multiplicar. Porque quando Deus, ele nos coloca uma habilidade, o que ele quer? Que a gente multiplique, a gente não guarde só para nós. Por exemplo, eu ficar em Suzano era muito cômodo. Sim. Estar vindo para uma cidade que eu não conheço ninguém, que ninguém me conhece, não sabe quem eu sou. Sim. E aí abrir uma escola de 7.000 metros e entender que foi a vontade de Deus, eu não estou fazendo mais a minha vontade, eu estou fazendo a vontade dele. Sim. Por quê? Existe algo ali. Existe algo que Deus vai mover. Eles são as próximas gerações. Sim. Eles que vão transformar. Porque se a gente não tomar cuidado, os nossos filhos, o que eles vão ver? Os filhos dos nossos filhos. Exatamente. São a base, né? Assim, é a base. Você está construindo a base dessas crianças, né? O que eu falei, e é verdade, as crianças elas passam muito tempo na escola e a gente não sabe o que eles estão consumindo. Como você falou, eles vão para a igreja, vai para a escolinha dominical, a gente ensina, né? Dá toda aquela base. Mas eles vão na igreja uma vez na semana. Nós estamos todos os dias com eles. Mas tudo que exatamente o que você falou, tudo que ele aprendeu ali, ele vai chegar, se ele não pôr em prática, e aí ele chega numa escola onde não tem o princípio, onde não preza por isso, onde uma criança vai falar independente da idade, já começa, é dancinha, é isso, é joguinhos, é uma maldade, já... A criança vai. E isso, vamos botar, vai seguindo uma ordem natural. Exatamente. Você não tem o que, eu vou brigar, eu vou fazer. Não, porque você vai brigar naquele momento. Ele pode falar, mamãe, eu não fiz. Ele vai para a escola, ele vai fazer. Na sua frente ele não vai estar fazendo, mas na escola ele está fazendo dancinha, ele está usando gíria, ele está fazendo isso, está implicando com um amigo, porque o outro achou, é o grupinho, para você ser aceito, você tem que fazer. Então... ter uma escola como a sua faz total diferença. Porque vocês, em conjunto,
com a igreja, em conjunto com os pais, vocês estão trazendo, independente, né? Não vamos falar de religião, mas vocês trazem princípio. Exatamente. Princípio é atemporal e não tem nada a ver com a religião. São os princípios básicos. É a verdade, é ali. Então, é isso, respeitar pai e mãe. Então, você está ensinando o princípio para os seus filhos. E nós, assim, eu hoje, né, com 37 anos, vou fazer 38, eu fui, vamos botar, 2 anos atrás, que eu fui conhecer, estudar mais os princípios através de mentorias. A gente sabe, né? Eu sei, é aquela coisa, bem assim, você chega, nossa, é o que eu aprendi a minha vida toda. Mas e aí, eu estou colocando em prática? Então, só de você pensar que vamos falar, que com 36 anos caiu a minha ficha, e eu posso proporcionar para o meu filho de 9 anos, para minha filha de 4 anos aprender isso. Vai fazer toda a diferença. Faz toda. Se você, na sua escola, você está formando seres humanos melhores. E é isso. Nós precisamos, a gente vê tanto aí, a gente está numa geração, né, a geração aí dos adolescentes, da fase adulta, de 20 anos, que é uma geração que está tão perdida. Os valores estão tão invertidos. Né? Hoje em dia, você é bem sucedido se você for lá, fizer uma dancinha, não menosprezando quem trabalha com a internet, não, porque a internet está aí para isso. Nós estamos na internet, então a gente tem que se posicionar. Hoje é a internet que leva isso, mas você vê hoje crianças, você pergunta o que você quer ser, eu quero ser youtuber, mas o que você quer falar? Beleza, eu quero ser youtuber, mas o que eu vou falar? Qual é o fundamento? Igual quando a gente estava conversando, você me perguntou do podcast, qual é o fundamento? Então, tudo tem um fundamento. Eu simplesmente ir para a rede, para fazer... Então, essa geração é uma geração que já está totalmente comprometida. Exatamente. E se a gente não começar a trabalhar essa próxima geração, vai ser pior ainda. Se hoje a gente vive um caos, a gente vai viver o pior ainda. Porque essa geração que hoje está aí, dos 20 anos, ela ainda tinha um exemplo dos pais que não viviam isso, mas elas foram conforme a onda, foram levando. E aí, imagine, os meus filhos hoje, você vai ver o YouTube que eles veem, não vê mais desenho. São os youtubers falando de desenho, é o pessoal, é o rosto, não tem mais aquela, na nossa geração, que você sentava, você assistia a TV, você assistia um desenho assim, não, hoje em dia são os youtubers, eles estão aí para isso, né, que vem brincando e isso e aquilo, então o que eles estão consumindo é isso. Então se eu não corrigir a rota dos meus filhos com as ferramentas que eu tenho, é uma geração, mais uma geração perdida. E o trabalho que hoje você tem, assim, soma. Então, quem quer algo melhor para o seu filho, nossa, tá aí, é isso. Queria que tivesse muitas como a sua. Mas vai ter, Deus vai preparar. Sim. Porque não a gente está carente disso. Eu não dou conta, mas vai levantar pessoas que façam a diferença, né? Porque quando você fala de um youtuber e tal, uma pessoa... São as influências. Sim. Quem está influenciando o meu filho? Exatamente. Quem ele está consumindo? Isso aí. É a mesma coisa na escola. É isso. Quando fecha a porta da sala de aula, quem está com o meu filho? Isso aí. O que ele está falando? Porque hoje ele é criança, amanhã ele já tem uma idade de 10, sim, daqui a pouco ele tem 15, 16, ele já é um adolescente. Como você está formando a mente, sim, dessa criança? Então, nós precisamos saber quem está influenciando os nossos filhos, inclusive na sala de aula. Exatamente. Né? Até porque o professor, ele tem um peso muito grande na nossa educação. E você vê, assim, e é nítido, se você parar e lembrar, eu lembro das minhas professoras, as crianças, né, os seus filhos já passaram por vários professores, e você vê que cada uma tem uma metodologia. Cada uma tem a sua maneira. Então, assim, quando você fala também que as suas professoras, as suas colaboradoras, elas também têm que estar ali dentro dos princípios, sim, e entendendo por quê. A matéria é uma só, né? Vamos botar a história do Brasil. É uma só. Mas como você vai aplicar, cada uma tem a sua particularidade. Então,
Você fechou a porta, você deixou ali. Eu posso ter uma professora que tem uma ideologia, que tem uma maneira, que tem um pensamento, que defende alguma coisa, que ela vai passar aquilo. Exatamente. E seu filho vai tirar aquilo ali como a verdade. Porque ele, na verdade, ele vai chegar e falar, não, mãe, mas foi a minha professora que falou. Porque ela tem autoridade na sala. Quem é a autoridade? Sou eu? Não. É ela. A autoridade na sala é a professora. Então, ela está ensinando e se você não está acompanhando, você vai ver o estrago depois. Então, hoje você vê muita... Então, assim, a escola, ela é muito importante. Porque é na escola que a gente forma o caráter de uma criança. A escola não tem a responsabilidade integral. Não tem. A responsabilidade é dos pais. Mas a escola, ela é em conjunto. Eu não posso simplesmente achar que a escola vai educar meus filhos, chegar e falar, o papel é da escola, assim como eu achar que só eu vou educar. Não. É um conjunto. Então, quando você tem essa parceria, é o melhor dos mundos. Eu faço em casa, eu tenho certeza, eu vou deitar minha cabeça no meu travesseiro e vou ter a confiança que meu filho, ele está tendo a continuidade do que eu aplico com ele em casa, na escola. Então, é uma parceria e eu sinto isso, né, na Kairos. Eu senti isso, você chega na sua escola e você sente essa coisa de lar. Você parece que você está numa grande família. Você vê as crianças... Eu sou Kairos. É isso, é assim, é a minha identidade. Quem é você? Eu sou Kairos, eu tô ali, tal, tem a parte do esporte, tem... Então, assim, você vê essa diferença e é algo que nós estamos carentes disso. Nós somos carentes disso. E é muito, assim, é muito lindo e gratificante de ver como a gente, né, traz aqui o Visão de Mulher, então a gente traz esse lado mesmo da mulher, de uma mulher que é uma mulher visionária, que você foi visionária, e uma mulher que está fazendo a diferença. E está fazendo a diferença na base. A base. Na base. É total diferença na base. Então, assim, é mostrar e ver, nossa, você foi capaz, como você falou, que venham outras, né? Você vai expandir cada vez mais e que venham outras que comecem a ver e que a gente possa ter, né, outras Kairos, que não seja a Kairos, mas que seja com a metodologia da Kairos. Então, você fez a diferença e você faz a diferença. E está fazendo a cada dia. E assim, gratidão por ter você fazendo isso. E vindo para Alphaville. E vindo para Alphaville. Oh. Ai, Jesus. Resposta de... Vamos botar resposta de orações, porque aqui tem escolas, né, muito boas, né, conceituadas, mas que falta isso. Que falta. Então, como a gente estava conversando, não basta só o conteúdo, como você falou, não basta também falar só, né, vamos fazer só de Deus, da palavra, isso não. Tem que ser... Porque Deus é excelência. Exato. Eu me perguntei, Senhor, por que o Senhor quer me trazer para Alphaville? E eu só fui descobrir quando eu fui sentando com os pais. Nós orávamos por uma escola desse jeito. Nós queremos uma escola desse jeito. O meu filho precisa disso. A gente cuida, a gente sabe o que o mundo está. Mas, assim, uma coisa que eu sempre falo para os pais, os seus filhos na escola, eles vão ver as coisas. Sim. Vai acontecer, porque eles estão com diversas crianças de culturas diferentes. Sim. Mas a diferença é como a gente vai lidar com a situação. Sim. Por exemplo, como a gente vai trabalhar os princípios. Isso que vai fazer a diferença. Sim. Então, quando um pai me olha para mim e fala assim, nossa, nós oramos por isso, então, orou para que a gente ajudasse você a mostrar para o seu filho o caminho que ele tem que andar, né? Ensina a criança no caminho no qual ela vai passar, mostra o caminho, vai à frente, vai mostrando. É isso que a gente tem feito. Então, a gente hoje em Suzano, a gente tem muitos alunos e temos bastante famílias que as famílias elas querem isso, elas clamam por isso, elas agradecem, né? E eu creio que realmente Deus deu uma visão e assim, a gente tem que seguir a visão de Deus. A escola é o que ela é porque Deus quer.
Sim. Porque escola tem um monte. Sim. Mas a visão que Deus colocou no nosso coração, e eu falei esses dias para minha diretora, também tem um monte de escola cristã. Mas você entende que a nossa escola tem algo, eu falei para ela, tem algo que não tem em outra. Sim. Porque a gente tem, não estou dizendo que as outras não têm a responsabilidade, mas a gente entende realmente o que Deus deseja da gente. Sim. Então a gente realmente tem que fazer a vontade de Deus. Sim. Porque Deus tem algo com essas crianças. E tem pressa. E tem pressa. Ele tem algo com o teu filho, com a tua filha, sim, com os filhos de todos, sim, dessa idade. Principalmente uma pessoa que crê em Deus, que conhece a palavra, que sabe o que o seu filho está enfrentando aí fora, ele mais do que nunca, ele não tem que colocar o seu filho numa bolha, mas ele, sim, tem que blindar o seu filho. Aí. Então, uma vez eu escutei uma conferência que o pastor disse, o filho do cristão tem que estar numa escola cristã. Sim. E aí me dói quando eu vejo um colega e ele fala, meu filho não está na escola cristã porque a escola cristã não oferece um pedagógico. E aí eu falo para você também, por que não eu unir o pedagógico com a excelência de um pedagógico com o cristão? Por quê? Sim. Lá fora ele tem que ser o melhor. Exato. Ele tem que sentar numa mesa e saber entender tudo aquilo. Uhum. Então, eu como escola, essa é a minha obrigação. Você comprou um contrato comigo, para ensinar o seu filho. Mas ele vai aprender tudo com uma cosmovisão bíblica. E vai aprender com excelência. Porque nós temos que ter os nossos filhos em uma escola cristã. Sim. Nós temos. Ah, mas é a melhor escola. Mas nós temos que ter. Sim. E aí, eu falo sempre assim, e nós estamos preparados para levar o seu filho para um outro nível. Sim. Entendeu? Tanto pedagógico como na parte cristã. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Adriana, a gente está caminhando para o nosso momento final aqui do nosso podcast. E eu queria falar para você, mulher. Como eu disse no início, a visão de mulher hoje está diferente. Normalmente a gente traz aqui histórias, né, para te motivar, te mostrar que pode, que você é capaz. E hoje a gente trouxe uma história que está fazendo a diferença. A Adriana, ela está fazendo a diferença. E assim como tantas outras, ela está aqui para motivar a você, mulher, para fazer também a diferença. Ela empreendeu na escola, ela é professora de educação física, e ela se converteu, Deus já colocou esse projeto, ela empreendeu e ela está trilhando um caminho de sucesso. Mas você pode também fazer a diferença. O que você tem feito de diferente? O que você tem somado na vida de outras mulheres, de outras mães, de outras famílias? Então, assim como a história da Adriana, o que você tem feito? O que você quer fazer? Então, que a história dela sirva como inspiração para você também fazer a diferença. Nós temos que fazer diferença. A gente veio para esse mundo, não foi para ficar aqui só de paisagem, não. Nós temos que fazer diferença na nossa casa, no nosso lar, no nosso trabalho, seja lá aonde for. Nós temos que nos posicionar, nós temos que estar obediente à palavra de Deus e nós temos que fazer a diferença. Então, no Visão de Mulher, nós também vamos trazer as mulheres que fazem a diferença. São especialistas em algo. A Adriana, ela é especialista hoje na parte de educação. Educação cristã é uma educação com princípio. Então, aqui a gente também tem esse espaço. E eu quero motivar você também fazer. O que você é boa? O que Deus já falou com você? O que você pode ajudar? Ah, eu não vou ajudar muita gente. Pode ser sua amiga do lado, pode ser seu filho, pode ser seu pai, a sua mãe, quem for seu colega de trabalho. O que você tem feito para mudar, para ajudar e agregar no mundo que hoje nós vivemos? Então, pega a visão da Adriana e faça você também. E vai compartilhando, compartilha com o máximo de mulheres que você puder. Porque assim como ela, assim como eu, tenho certeza que você também vamos fazer a diferença cada vez mais e mais. Nós viemos para esse mundo para isso.
Deus colocou o dom que nós temos de gerar, de criar vidas, exatamente para a gente fazer a diferença. Então, pega esse dom que Deus te deu, natural, e faça a diferença na vida de outra também. Adriana, eu quero deixar esse momento. É seu. Esse podcast é seu. Dê o seu recado. Pode falar o que você quiser, se você quiser deixar uma mensagem motivacional para essas mulheres, se você quiser falar mais do seu projeto, esse momento é seu. A gente costuma deixar esses minutinhos finais para as nossas convidadas falar aqui de mulher para mulher, como se a gente tivesse amiga aqui para essas mulheres, né, ouvirem e entenderem. Então, esse momento é seu. Use ele como você quiser, o que você quiser falar, a gente vai estar aqui de coração aberto. Então, eu vou falar o seguinte. Às vezes a gente olha as pessoas olham e elas nunca sabem como que elas podem, o que elas podem fazer para cumprir um chamado. Às vezes o chamado está nas suas mãos e você não consegue entender. Eu professora há 35 anos e eu entendi que o meu chamado era através da educação. Então, muitas vezes a gente se fecha, como você disse, nós temos apenas... Deus nos chamou para algo, para fazer o ID e glorificar o nome dele. É para isso que nós nascemos. E se a gente não usar as nossas habilidades e dons que Deus já nos deu para fazer isso, então você está matando aquilo que Deus está colocando na sua mão. Então, não se preocupe. Muitas vezes, se eu pregar, se eu cantar, se eu fizer tal coisa, se eu for missionária, eu vou falar de Deus. Mas às vezes, no seu local de trabalho, com a sua história de superação, às vezes com uma pessoa que você está, você pode fazer a diferença. Eu tenho certeza que o Kairos, que é uma escola, ele faz a diferença na vida da criança e na das famílias. Mas é uma escola. Então, o que você está fazendo? Então, eu chamaria as pessoas... Muitas vezes as pessoas querem ajudar na igreja e às vezes ela tem tantas possibilidades na vida dela, no trabalho delas, um amigo dela, uma pessoa ao lado, precisando de uma palavra, de você apresentar Jesus. Sim. E você não está fazendo. Então, eu usei aquilo que Deus me deu para apresentar Jesus. O que eu tenho, eu apresento Jesus. Eu falo de Jesus em todos os momentos. Eu, numa reunião de pais, para os meus colaboradores, eu digo para os professores, você é a primeira Bíblia para a criança. Se você não for a palavra viva para a criança, então você não serve para estar aqui falando dando sua aula. Então, nós somos a palavra viva. Então, hoje seria meu recado seria assim, usa aquilo que Deus te deu para fazer o ID, para falar da palavra. Não precisa ter lugar, não precisa ter um espaço, não precisa ter uma multidão, pode ser ali. Às vezes você pode compartilhar, às vezes a pessoa acha que precisa ter muita gente no Instagram para falar, às vezes você tem 10 pessoas, mas são 10 pessoas que vão ouvir você falar. Isso. Então você não precisa de muito para fazer o ID. Eu precisei apenas ser uma professora. Então, eu sou professora, estou mantenedora de um colégio, mas o meu chamado é falar da palavra de Deus através da educação. E é isso. E é muito. É muito. Adriana, foi uma honra te receber aqui. A honra é minha. Foi um papo esclarecedor. Com certeza motivou muitas, tá? Porque esse projeto que Deus colocou no seu coração é um projeto lindo. É um projeto que está edificando, como você falou, não só as crianças, como famílias também. E é isso, é ser obediente. Amém. É ser obediente. Eu quero agradecer você, mulher, que ficou aqui com a gente, mais esse episódio. Eu espero vocês no próximo, tá? E como eu sempre falo, juntas somos mais fortes. Então comenta, compartilha e vamos ampliar cada vez mais o nosso convívio, o nosso poder de influenciar. Fiquem com Deus.